Me Olá. ouvem? Sim, te escutamos Sim. Ok, ótimo. Boa tarde a todos, a todas. ao vivo, colorido em 3D. Em 3D. Isso. Boa tarde. Simone. Olha a Simone, gente, há quanto tempo eu não vejo a Simone? Você E aí, sumiu? Simone, estão me ouvindo? Oi, tudo bom, Márcio? Oi, Saulo. Oi, Liliana. Estão chegando aqui. Oi, boa Tô ouvindo Oi, tarde. Liliana. Giovana, Oi. Camila. Hola, estamos esperando a Anita, que ojalá aparezca para comenzar. Hola, Valentina. No. Hola. Hola. Veamos si Anita puede conectarse, que es una persona importante en esta actividad también. Hola, Daisy. Camila, hola. Y la Valen. Camila, Hola. hola. Qué bueno Hola. verte. Bueno verte también. Sí. Hola, Bastante. Camila. ¿Dónde estás? Adiós. ¿En Brasil o en España? No, estoy en Brasil ya. Ah, Hace vale. un año. Ya, sí. Hace un Bueno, año que he vuelto. sí, sí, ha pasado tiempo. Y muchas cosas también. Sí. Hola, Daisy. Ya. A ver, esperemos un momento. Hola, hola a todos o todas. Hola, Daisy. Oye, Anita. Dice que no puede conectar. Estoy tratando. ¿Hay alguien que no puede oír? Tô ouvindo. Estão me ouvindo? Tudo bem. Paulo. Ah, desculpa, deu alguma coisa que ele desconfigurou, eu tive que configurar de novo. Porque eu trabalhei com o Vocês Zoom. estão me ouvindo também? Agora eu consegui ouvir vocês. Acho que eu Ahí configurei está algo. Anita. Ahí está Anita. Hola, Anita. Sí, Anita, Oi. apareció. Ah, agora tudo bem, estou ouvindo. Que bom. Perfecto. Então, tá bom. Eh, Glória, deixa eu te dizer uma coisa. A gente tinha planejado de depois que tu fala, eu falo e a Neuza fala, a pessoal que fez a entrevista, né, começaria, mas uma das pessoas, né, que eles são em 3, me pediu se eles podem ser os últimos, depois que todos os trabalhos forem apresentados, porque como eles estão entrando, né, participando, eles queriam primeiro assistir, nos escutar, para daí fazer a última apresentação, falando um pouco da entrevista, inclusive porque eles são 3, né, a falar do mesmo material que foi produzido, pode ser? Puede ser, Ah, ¿cierto? então tá. Jorge, no, que no tenemos problema. Ah, Si então el tá orden a lo latinoamericano, lo vamos ahí armando, bom. Então tá bom. Então tá sin bom. problema. Que ela O uma sea, delas me pediu. Eu não sei se as outras pessoas não estão com dificuldade de entrar também. A Neuza está por aí? Tô, Anita, tô aqui. Ah, tu tá aí. Tá, já tô aqui. Eu só vejo 4. Eu tô vendo 5 também, não sei como é que a gente faz aqui, viu? Acho que é nossa view. Vê se aparece todos. Si les parece, podemos comenzar a comentar de qué se trata este conversatorio, ¿sí? Aham. Ya, bueno, hola a todos y todas.
Mi nombre es Jorge Castillo Sepúlveda, soy profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile. Voy a intentar hablar lento porque lamentablemente no hablo portugués, pero puedo practicar un castellano más lento de lo habitual. La verdad es que este encuentro es un acontecimiento bastante especial para nosotros, para nosotras, para Anita, Neusa, Gloria, y me incluyo también. Nosotros hemos tenido una serie de encuentros previos desde inicio del año 2020 y han acontecido las situaciones que, bueno, que de hecho llevan a encontrarnos de esta manera y que al mismo tiempo permiten que nos encontremos de esta manera. De alguna forma, la situación pandémica ha generado muchas limitaciones, pero también una serie de potencialidades. Por ejemplo, poder reunirnos sin desplazarnos o congregar a personas que probablemente no nos hubiésemos encontrado en otra situación. Y de hecho, la expresión de esto da de alguna manera cuenta de cuál es el tipo de relación que hemos ido configurando junto a Anita, Neusa y Gloria. Lo que ha motivado esta serie de encuentros previos tiene que ver con la configuración progresiva de una red de trabajo en torno a una serie de transformaciones de índole política que el año reciente le ha dado una especificidad particular. Una red de trabajo en torno a dinámicas de la influencia de ciertos procesos políticos en nuestras corporalidades, de las configuraciones de las ciudades y de dinámicas de hospitalidad, procesos de inclusión y exclusión, en lo que se ha venido denominando en los últimos 5 años, o un poco antes, como el Gran Sur o el Sur global. Esta serie de encuentros han ido configurando también la posibilidad de integrar a más personas que puedan estar interesadas en preguntas que tengan que ver con las transformaciones corporales, el uso del espacio público, el uso del espacio común y las dinámicas de hospitalidad, que han configurado un número especial en la revista Polis Epsique, cuya editora es Neusa, que bueno, participa en la red y que participa también en este conversatorio. Y al mismo tiempo, la posibilidad de articular otras posibles desarrollos en la revista de estudios avanzados que está actualmente dirigiendo Gloria Baigorrotegui, que también participa, bueno, que participa de manera importante en esta red. No me quiero extender más, sino solamente agradecer la conexión, el vínculo, el enlace en este espacio. Como decía Gloria, es un encuentro que de alguna manera se va a ir desplegando, que se performará, que se va a ir performando en este espacio. Es decir, tenemos algunos invitados, pero la dinámica que se genere no está propiamente planificada, sino que queremos que se despliegue a través de la conversación que se pueda generar. De hecho, la idea es que conversemos. Anita Bernardes, que es académica de la Universidad Católica de Don Bosco, es quien está dirigiendo este proyecto de cooperación internacional financiado por CAPES de Brasil. Neusa, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, además directora de la revista Polis Epsique, también participa en esta red. Gloria Baigorrotegui, académica del Instituto de Estudios Avanzados, en la parte chilena de esta red. También hay académicos de México, que quizás Anita nos puede comentar mucho más acerca de eso. Y bueno, gracias por conectar y veamos qué pasa. Anita, por favor. Então tá bom. Então eu queria também dar as boas-vindas a todos e todas as pessoas que estão participando hoje desse encontro. Conforme o Jorge falou, a gente veio fazendo uma série de encontros ao longo do ano, e desses encontros, então, que estão vinculados ao projeto, que faz parte de uma das ações do projeto, que eram para ter acontecido presencialmente, mas infelizmente não foi possível, a gente acabou fazendo, né, por meio desses encontros virtuais, e consideramos que seria interessante, num primeiro momento, a gente trazer algumas produções
que esses estudos que estão vinculados ao projeto desenvolveram, né, ao longo desse ano, mas focando uma questão mais específica também, que é isso que o Jorge está trazendo, que quando a gente submeteu o projeto, não era a ideia inicial, porque o ano passado ninguém imaginava que estaríamos esse ano numa situação de pandemia. Então, a gente, a partir dos objetivos do projeto e daquilo, né, que tem nos agregado como pesquisadores em termos, né, de preocupações, de posicionamentos éticos e políticos no âmbito da pesquisa, a gente considerou que era importante que, de alguma maneira, essa produção desse ano contemplasse a própria pandemia, ou seja, quais são esses efeitos, né, em termos de impactos sociais, econômicos, políticos, culturais, dessa experiência pandêmica. Então, o norteador dos textos parte do projeto, que é um projeto de cooperação sul-global, e que a gente, então, né, nesse grupo menor, optou por abrir esse encontro não só para os pesquisadores do projeto, mas para a comunidade de investigadores com as quais nós temos rede, de modo a fortalecer o que é um dos objetivos das ações do projeto, que são essas articulações e essas redes de cooperação entre pesquisadores do Sul Global, de modo que a gente possa intensificar os estudos que estão acontecendo, né, na América Latina, né, do México para baixo, para poder entender que processos se aproximam, que processos se distanciam e como a gente cria estratégias conjuntas em termos de produção de conhecimento e contribuição para a sociedade. Então, em razão disso, né, o objetivo geral do projeto é problematizar os processos de inclusão e exclusão, né, nos espaços urbanos da cidade por meio da relação com as tecnologias de gestão da vida. E, a partir disso, então, a gente puxou para esse número especial, que teve alguns convidados, conforme eu estava falando, a ideia de pensar isso em tempos pandêmicos, tá certo? Então, de alguma maneira, os textos que vão contemplar esse número especial, eles são fruto desses estudos do projeto, mas relacionados a essa situação atual que acabou fazendo parte das nossas pesquisas e que tem nos ajudado a pensar essas características particulares do Sul Global, tá certo? Então, a partir disso, eu posso falar um pouquinho do texto que eu produzi, né, que meus alunos de doutoramento, a Giovana e o Vanilson, produziram, na realidade, comigo, que diz respeito aos objetos de pesquisa deles, que se referem à questão de usuários de drogas e de mulheres vítimas de violência, e como é que isso acontece, né, em termos de políticas voltadas para esses grupos em tempos de pandemia, que, na realidade, o que a gente considerou é que se intensificou uma gestão da morte desses grupos em específico. Eles são focos, né, de diferentes estratégias políticas aqui no Brasil, no que se refere à assistência social, né, à saúde e à segurança, mas que, de alguma maneira, eles acabam, né, por serem mais ainda vulnerabilizados, né, em termos de corpos matáveis, né? Então, as mulheres vítimas de violência relacionado, né, à situação do isolamento social, né, e o modo como esse isolamento aqui no Brasil intensificou a violência contra a mulher, porque a mulher ficou mais exposta e menos protegida, né, por essa rede de suportes sociais, e os usuários de drogas, especialmente aqueles que são moradores de rua, foram foco de políticas que a gente chama genocidas, né? Porque, na realidade,
se fecharam aqueles mínimos equipamentos que davam algum tipo de assistência para essa população, e eles ficaram sem acesso a nenhum recurso de proteção. Então, isso vem ao encontro da proposta do projeto, né, em termos de performatividade de corpos nas cidades, e como alguns corpos têm suas vidas, né, tornadas como vidas matáveis. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente pode seguir, né, o baile aí. E depois a gente pode conversar, enfim, né? Porque, deixa eu só dizer, a ideia também desse colóquio é que, a partir dessas discussões, a gente possa se conhecer um pouco mais, e, com isso, fortalecer essa rede, porque, apesar de sermos 9 pesquisadores nesse projeto do Sul Global, a ideia é que esse projeto possa se ramificar de acordo com as articulações que a gente vai fazendo. Então, é um modo também da gente se conhecer e poder saber que trabalhos estão sendo produzidos e que possibilidades de ações conjuntas, inclusive porque o ano vai produzir mais uma publicação do projeto, então as pessoas que estão participando hoje também vão ser convidadas, né? Não só os pesquisadores da rede, né? do projeto, mas que de alguma maneira encontram afinidades com isso que a gente está pensando e está, assim, tentando fortalecer, tá certo? Estás muteado, Jorge. Gracias, Gloria. Se partieron todo lo que dije. Muchas gracias, Anita. Gloria, por favor, adelante. Bueno, agradecer la invitación de Anita y bueno, de Jorge también, que Jorge es nuestra bisagra entre la psicología y los estudios sociales y políticos. Y Camila, que fue la gestora inicial de esto. Está ahí también. Camila, que está conectada. Sí. Bueno, la idea es también agradecer a Neusa, que es la que inicia el lanzamiento de este número de la revista Polipsique, y darnos un espacio pequeñito para presentar al Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, en particular también nuestra revista. Bueno, del instituto aquí ya hay varios colegas de diferentes áreas del instituto. Es un instituto interdisciplinar de áreas de estudios internacionales, de arte, pensamiento y cultura, y de estudios sociales y políticos. Ahí está Patricia Pallavicini, nuestra directora. Está José Santos, ahí lo veo, hola, Valentina Bulo de Arte, Pensamiento y Cultura, que está por ahí en un rincón, Daisy Margaret, que es de nuestra área de estudios sociales y políticos, y bueno, y ahí Alejandra León, que es de nuestra revista también, sí, América Opaso también está por ahí, y también vi a Carolina Norambuena, estudiantes, colegas de varios lugares que estamos pensando también de alguna manera temas sobre derechos humanos, política, ecología, emociones. Hay cosas muy interesantes sobre la espacialidad, las emociones que está trabajando. Entonces yo simplemente quiero mostrarles cortito la revista para que la conozcan y también vean allí una posibilidad de publicación de los trabajos y dejar eso como... Oye, mi computador está un poco raro. Entonces, en este encuentro, simplemente me gustaría dejar la invitación a que revisen esta revista, que en nuestras revistas latinoamericanas necesitamos también citarnos entre nosotros, ¿no? Porque hay como mucha citación en las revistas como más indexadas, más fuertes, pero creo que es muy interesante que nos conozcamos y hagamos un trabajo y un espacio de publicación y citación cruzada o conjunta entre nosotros también. Entonces esta revista está
digamos, actuando desde el 1993. Y tiene estas 3 áreas que están a cargo de estudios internacionales de Alessandro Santoni, de arte, pensamiento y cultura Carolina Pizarro, y estudios sociales y políticos, que estoy yo junto al comité editorial, que está Sara Inostroza, Alejandra León y nuestras colaboradoras Yubitsa y Carolina Cabrera. Ven, muchas mujeres. En las infraestructuras sabemos muchas mujeres. Y bueno, y en esto aquí también hay un tema de que es semestral, que es de acceso abierto. Tuvimos un dossier de medio ambiente, represas y culturas. Represas es en portugués es barragens, con todas las afectaciones medioambientales, y como ven hay bastante heterogeneidad, pero también con preocupaciones similares. Hay bastantes trabajos de reseñas, hay mucho de arte, pensamiento y cultura también en temas de reseñas de libro. Estamos en Emerging, estas famosas citaciones que son bien exigentes, pero lo que sí me gustaría dejarles esta invitación también a mirarlo como una revista amiga, con Policy y Psique, una revista amiga. Tenemos un dossier de derechos humanos, género y cultura, a lo que estamos como muy bienvenidos a que puedan enviarnos sus contribuciones. Y nada, y dejo allí nuestro correo, y muy bienvenidos y agradecidos de la invitación a colaborar en esta red Sur-Sur, que esperemos de buenos frutos. Gracias, Gloria. Ese fue el espacio para anuncios académicos. No. Bueno, la revista Estudios Avanzados, como dice Gloria, es una revista que intenta o se proyecta de manera importante, en Chile al menos, y pretende ser amiga y establecer lazos con Policy Psique también. E a propósito disso, Neusa, por favor. Boa tarde a todas e todas. É um prazer muito grande estar aqui hoje, o nosso primeiro evento, né? Não somente do grupo que coordena todo esse projeto, mas com convidados e todos os pesquisadores e pesquisadoras. Eu acho que esse projeto assim ele é bastante potente, e eu acho que ele vem no momento assim das políticas de produção do conhecimento que estão demandando muito por isso, né? Aqui no Brasil, e eu acredito que também em outros países da América do Sul, a gente tem discutido muito a questão de uma interlocução de pesquisa entre o Sul-Sul. Então, acho que a partir desse projeto da CAPES, que a Anita está encabeçando, eu acho que a gente está concretizando uma forma de a gente poder pensar mais as nossas produções, né, do nosso, vamos dizer, hemisfério aqui, Sul-Sul. Então, eu fico bastante feliz com essa proposta, com esse projeto, com todos os pesquisadores que estão aqui, e eu acho que a gente tem cada vez mais estender nesse sentido, para a gente poder abarcar outros pesquisadores e outros países da América do Sul. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui, o nosso projeto, que integra esse projeto da cooperação Sul-Sul, é um projeto que trata sobre a questão da cidade e resistências, é um estudo sobre intervenções que resistem às práticas de normalização neoliberais nos espaços urbanos. Aqui da URGS, a gente pertence ao núcleo E-Politics, que é Estudos em Políticas e Tecnologias Contemporâneas de Subjetivação, e nesse grupo a gente está em 2 pesquisadoras, eu e a Carolina dos Reis, que tem aí os estudantes dela que vão falar um pouco sobre o trabalho que eles estão fazendo, o artigo que eles produziram. Mas esse grande projeto, ele tem vários subprojetos, né? Então, a gente tem 3, 4 subprojetos que se vinculam a esse grande projeto sobre cidades e resistências e políticas de normalização. E o nosso projeto específico, ele vai trabalhar um pouco sobre a questão da violência, que eu vou falar depois.
Agora eu queria falar um pouco, então, sobre essa nossa primeira produção do grupo, que é esse número especial, eu diria internacional, né, Sul-Sul, que a gente está propondo a partir, né, dos estudos e pesquisas desses pesquisadores que estão compondo o projeto. A revista Policy Psique, desde o seu início, assim, ela teve um caráter, vamos dizer, mais político, né, dentro desta área da psicologia social, de poder fazer uma interface com as políticas públicas, né, de modo geral, políticas públicas de saúde, assistência social, educação, segurança pública e outras. E eu acho que neste momento da pandemia, mais do que nunca, acho que a gente teria que estar presente e pensando sobre essas questões, né, na produção do conhecimento a partir dos nossos estudos. Então, nesse número que a gente está propondo, se aproxima das investigações que articulam de forma assim, cada vez mais amplas, né, disciplinas de instituição, de modo a responder não apenas localmente a essas problemáticas, mas globalmente, no sentido de entender que são problemáticas que constituem diferentes espaços, especialmente neste sul global. Então, esse número especial é composto por uma entrevista e 8 artigos, né? Acho que todos, a Anita já falou um pouco, mas depois outros também podem falar um pouco, cada um, sobre a sua produção, o seu artigo. Desse total, 2 artigos são de pesquisadores do Chile, 6 são de pesquisadores do Brasil, contando com 2 produções advindas do Rio Grande do Sul e 4 do Mato Grosso do Sul. E a entrevista, por sua vez, conta com pesquisadores do estado de Alagoas e com a participação especial da entrevistada da Colômbia, da professora Liliana. A entrevista, acho que depois a Simone e a própria Liliana vão falar sobre isso, né, que é por uma psicologia da descolonização, que eu acho que, como eu falei antes, é um caráter bastante presente dentro dos estudos que compõem esse projeto. É realizada por o Saulo Fernandes e a Simone Hunig, e aborda a trajetória da pesquisadora Liliana Parra Valência, que é psicóloga, professora e pesquisadora na Universidade Cooperativa da Colômbia. Aí um artigo, que são Corpos e Existência, Vidas Não Passíveis de Luta, que eu acho que a Anita já falou um pouco, que é da autoria da Giovana Liz Oliveira Mantovani, Vanilson Oliveira da Silva e Anita Guazelli Bernardes, que reflete sobre a relação entre políticas sociais e performance dos corpos em termos de governo das vidas, que a Anita já estava nos falando também antes. Aí a gente tem um outro artigo, que são Relações Multiculturais em Tempos de Pandemia, né, reflexões identitárias com acadêmicos indígenas no ambiente universitário, que é da autoria de José Francisco Sarmento Nogueira e Júlia Arruda da Fonseca Palmieri. Faz uma reflexão sobre as relações multi-interculturais no ambiente universitário em tempos de pandemia, com olhar para os acadêmicos indígenas. O outro artigo, que é Violência Estatal no Brasil, Ininterrupta, Deliberada e Letal, que é da autoria da minha doutoranda Giovana Barbieri, a minha mestranda Francisca Magalhães de Souza e meu, Neuza, e discute a violência estatal no Brasil a partir de 3 principais vetores de análise que se vinculam em relação das lógicas de produção deliberada de morte enquanto projeto político efetivado no país. Uma preocupação com a preservação da economia em detrimento da proteção às vidas e a intensificação da desigualdade social no processo de precarização das condições de existência e a letalidade policial no contexto da pandemia da Covid-19. Outro artigo, que são Comunidades Energéticas e Pensamento Ameríndio em las Rupturas do Covid-19, que é da autoria que estava nos falando há pouco, da Glória Baigortek,
e se propõe a analisar as noções de comunidade de energia a partir do pensamento ameríndio, inspirando-se no reconhecimento de relacionalidades, reciprocidades e complementaridades que ampliam suas análises dicotômicas. O próximo artigo é para deter Gargantua, uma exploração sobre a potência da crítica decolonial, que é da autoria de Josemar de Campos Maciel, que é da Universidade de Dom Bosco, e que realiza uma análise de alguns fatores que produziram o ideário do desenvolvimento. O autor apresenta esse ideário como fruto de uma aceleração que produziu esforço de esquecimento e silenciamento de forças históricas ancestrais, e argumenta que no momento em que esse movimento entrou em crise, é necessário redescobrir e lançar mão criativamente dessas forças para integrar uma visão sustentável e integrada da vida humana, mas, sobretudo, do que seja crítica. Outro artigo, que é também aqui do Rio Grande do Sul, que faz parte daquele grande projeto que eu mencionei sobre cidades e resistência, tem o título Sob os Escombros, Financiarização do Espaço e da Vida Urbana em Porto Alegre, que é da autoria da professora Carolina dos Reis, Luiz Henrique Silva Souza e Jacinta Antonioli Testa, e analisa o avanço das políticas de financiarização do espaço urbano na cidade de Porto Alegre. E depois, então, eles também vão falar mais um pouquinho sobre isso. Outro artigo é sobre a vulnerabilidade como condição da vida comum, de autoria do professor Márcio Luiz Costa, também da UCDB. E esse artigo pensa os contextos e cenários da pandemia da Covid-19 a partir da categoria de vulnerabilidade, entendida como abertura original para e na vida. O professor Márcio está aí e depois certamente nos falará um pouquinho mais sobre essa produção. O artigo Os Jovens e o Giro Policial das Ciências Sociais, de autoria de Maurício Carreno Hernandes e Patrício Pablo Azocar Donoso, explora a continuidade e os deslocamentos das tecnologias de controle sobre os jovens entre a exploração social e a pandemia do Covid-19 no Chile, que acho que eles também estão presentes e nos falarão mais sobre isso. Bom, então, esses são, até o momento, as produções que nós temos e que foram discutidas, que foram trabalhadas a partir, né, do início desse grande projeto com todos esses 9 pesquisadores. Eu quero, desde já, dizer que estou bastante contente de estar nesse grupo e eu acho que a gente vai poder, certamente, nos próximos anos, se Deus quiser, e se a vacina chegar logo, poder se encontrar pessoalmente e potencializar mais essas nossas interlocuções com mestrandos, com doutorandos, com professores e outros pesquisadores convidados. Certo? Depois a gente pode conversar mais. Então, tá. Jorge, muito obrigada. Gracias, Neusa. Bueno, creo que de alguna manera está relativamente claro que muchas de las personas que estamos conectadas o participaremos del número especial de alguna manera o estamos vinculados o interesados en las temáticas de las que trata el número especial. Como decía Neusa, hay varios autores, autoras que están presentes y queremos generar la oportunidad de poder de que puedan comentar en qué consisten sus trabajos, bueno, brevemente, en unos 5 o 10 minutos, para poder potenciar la conversación de alguna manera. Neusa, quizás tú puedes orientarnos sobre quiénes podrían iniciar. A entrevista pediu para ficar no final. Eu acho que a gente poderia ver, talvez, professor Márcio, ou se não, aquele primeiro que a gente também aí da UCDB, o Josemar, talvez os dois, um inicia, depois o outro. Anita, queria comentar algo? Não, eu acho, Neuza, que a gente pode seguir a ordem que tu foi apresentando. Eu já falei do meu,
E agora eu acho que daí também o pessoal já ouviu um pouquinho, agora eles aprofundam, que eu acho que ao invés da gente ficar jogando para um lado... Então, a gente tem a entrevista que vai ficar por final, o teu que tu já falou um pouquinho, então agora a gente poderia ir para o próximo, que seria o do José Francisco Sarmento Nogueira. Perfecto. José Francisco está... Ele está por aí. Oi, oi, olá, estou aqui. Oi. Olá. Salve. Buenas tardes a todos, a todas. Tá bonito, Zé. Simone, bom ver você aqui também, que legal. Flávia, que bom ver uma galera aqui. Josemar, mestre Márcio, Anitta, saudades de todos e todas. É muito chato tudo isso, muito ruim tudo isso. Era para estarmos todos juntos se abraçando. Mas tá bom, vamos lá. O trabalho que eu construí foi um trabalho a partir de uma experiência de um núcleo que eu faço parte na Universidade Católica Dom Bosco. O núcleo se chama NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas. E nesse período de pandemia, nós tivemos algumas questões que foram postas. As maiores questões tinham a ver com a necessidade de que as atividades da universidade fossem feitas de maneira online. E aí, a maioria dos alunos que retornaram para as suas comunidades tiveram muita dificuldade de responder essas questões, de fazer essas atividades. E, num primeiro momento, no primeiro semestre, a universidade optou por aplicar uma carga de atividades que compensava a ausência. E como esses alunos estavam nas comunidades sem conexão, eles tiveram muita atividade para fazer e ainda estão tendo que fazer as atividades do semestre passado para poder fechar a disciplina. Então, a gente, no trabalho, tenta, de alguma forma, a gente não entra tanto nessa questão dos trabalhos e da relação com a instituição, mas a gente tenta fazer uma análise da questão das relações multiculturais, né, estabelecidas no ambiente universitário, em especial desta universidade que eu trabalho, né? Então, a gente fala um pouco dessas relações, das relações interétnicas, das questões da identidade, dos conflitos, do preconceito, da exclusão, da dificuldade, né? E um pouco da luta do núcleo do qual eu faço parte para ajudar essas pessoas para que, de alguma forma, elas possam concluir a sua universidade. Então, o trabalho é mais ou menos esse, é um pouco um olhar, né, sobre essa questão na nossa universidade. É isso. Muito bom, Francisco. Eu acho que agora o próximo seria o nosso, meu, da Giovana e da Francisca. Como eu já falei, eu vou pedir para a Giovana falar um pouco, já que também ela é a primeira autora. Giovana, está por aí? Sim, todos me ouvem, boa tarde. Isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a proposição de toda a produção. Acho que é um momento muito importante dos grupos se organizarem para realizar esse tipo de discussão, especialmente os países da América do Sul, que estão sofrendo tanto com diversas formas de violência, desmontes e toda uma necessidade de produção de resistências outras, especialmente do ponto de onde nós falamos, né? Enquanto pessoas do Sul, nas diversas posições, claro.
Bem, o nosso texto foi composto a 6 mãos, então, da professora Neuza, que é orientadora tanto da Francisca Magalhães, que é uma dos autores, está no mestrado, e também por mim. E as nossas pesquisas se atrelam ao projeto, tanto o grande projeto, que é o da Neuza, de produtividade, que é sobre normalizações e violência, quanto desse projeto que inclui a professora Carolina dos Reis. A nossa preocupação na nossa produção foi pensar como é que condições que já existiam no país e que vinham sendo asseveradas em alguma medida e ampliadas também pelas posições de poder que a gente vê se modificarem no Brasil a partir de 2016, 2014, 2016, depois de toda aquela onda dos protestos de junho de 2013. Então, a gente tem toda uma forma de desmonte das políticas públicas, estabelecimento de corte de gastos, e asseveramento também, o que produz a precarização das condições de existência e asseveramento de ações repressivas, principalmente por conta da polícia. E o que a gente tinha, a princípio, pensado era, vamos discutir, então, como é que a polícia, nesse primeiro momento, tem agido no contexto de pandemia, mas a partir dessa primeira discussão, a gente viu que não era possível se manter somente nesse quadro, embora os dados do Brasil apresentem que, nesse primeiro trimestre do ano de 2020, o número referente às mortes decorrentes de ação policial, aliás, no primeiro quadrimestre, né, de 2020, eles são maiores do que o mesmo período de 2019. Então, esse é o primeiro disparador para a gente ver o que é que está entrelaçado com a situação pandêmica no país. E, é claro, infelizmente, não é uma novidade a respeito das populações que têm sofrido tanto os processos de empobrecimento cada vez maior e precarização das formas de existência, e que são aqueles que têm os marcadores de classe, raça, etnia, gênero, e que faz com que a gente, então, se desloque desse foco para aquilo que tem sido o que sustenta com que essas populações continuem sendo alvo tanto das medidas desgovernadas que têm sido empreendidas no Brasil, quanto são as populações que são alvo das mortes decorrentes das ações policiais. E a gente conseguiu pensar que uma das principais questões é que a preocupação econômica, uma suposta preocupação econômica, que está tanto subsidiando o corte de gastos e a produção de um teto de investimento nas políticas públicas no Brasil, é aquilo que justifica o não alinhamento das políticas de contenção e de contenção em termos do vírus, do coronavírus, um alinhamento que eu digo em termo estatal e União, né? Porque a gente teve todo que acredito também não seja novidade, infelizmente, para as outras pessoas que participam hoje do webinário, de que a União teve uma função bastante desequilibrada com relação às conversas com os estados. Então, os estados ficaram sozinhos no controle da pandemia, e em um determinado momento houve o fechamento ou a tentativa de fechamento ou controle e redução do número de horas ou de circulação de pessoas em algumas regiões, mas isso depois, especialmente também por conta das eleições municipais, houve uma flexibilização também com relação ao comércio. Então, existe toda uma primazia da preocupação econômica que tem subsidiado essas medidas inflexíveis em termos da ação da polícia, que tem cada vez matado mais, e pouquíssima importância com a proteção das vidas que têm sido sistematicamente expostas no Brasil. Eu acho que é isso. A professora Neuza já apresentou o principal objetivo do nosso texto. Não sei se ela gostaria de complementar. Não, está ótimo, Giovana. Está bom. Deu uma boa ideia da questão da problematização. Agora, então, Glória, seria o teu. Seria um pouco sobre o teu artigo. Bueno, este artículo es una manera de pensar la comunidad, el uso de la palabra comunidad, que es
En el caso de la energía es muy utilitario y reduccionista. Entonces, la idea es pensarlo desde el pensamiento amerindio y desde una ética política particular, ¿no? El tema del pensamiento, de cómo las comunidades se vinculan o se articulan en formas de práctica y coexistencia diferente a la de comunidades energéticas a lo moderno, ¿no? Como las formas de contratos, propiedades, que si bien es cierto es importante, lo que creo que destaqué en ese texto y que invito a todo tipo de comentarios y observaciones, es sobre el espacio de la ética y la política del estar juntos, un poco pensando en esto de la hospitalidad, tomando un poco, no totalmente lo que dice Espósito sobre el estar juntos, que si no estamos con otros no somos nada, un poco no solo en el caso de estar obligados o dispensados a estar con el otro, sino que en este caso es porque estamos inmersos en una articulación mucho más grande que nosotros los humanos solamente, y además en un tiempo pasado también. Entonces, como seres existenciales en vidas del estar intercambiando, el estar siendo placenteros, un poco pongo los temas de Valentina, que es esto de a veces el placer, ¿no? Esto del placer, del disfrutar, de estar juntos, el tema de la energía, verlo no solo como generación eléctrica, sino como energías varias que necesitamos también para estar juntos. Y entonces una forma de deconstruir estas palabras que las políticas públicas están muy favoreciendo que transitemos rápidamente, y a veces las políticas estatales son violentas con esto de transitar hacia la sustentabilidad muy rápido, ¿no? Muy rápido y muy eficiente, y porque hay que bajar la reducción de gases de efecto invernadero y todo eso. Entonces es un llamado a cuidar diferentes nociones de nuestros pueblos originarios, y bueno, que también coexisten con nosotros, de eso del disfrutar de estar juntos, y de cómo las dinámicas a lo local tienen sus formas, tienen sus normas, tienen sus tendencias a vivir juntos de otra manera, ¿no? A pensarlo no solo en una línea de transición hacia el progreso, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la postura de este texto, que viene muy desde el tema energético, pero para abrirlo a un pensamiento del estar juntos, y que viene muy inspirado en varias contribuciones que se hacen en el instituto. El instituto tiene un acervo de pensar lo americano desde otro lugar, de lo latinoamericano también desde otras lógicas, de pensamiento periférico, de pensamiento de literatura nuestra, de las formas orales que no son escritas. Entonces es una invitación a ir aprendiendo y a ir poniéndonos en contacto para que podamos tener mayores enriquecimientos teóricos desde nuestras regiones. Eso. Muito obrigada, Glória. Agora, então, Josemar, falar pouquinho sobre o teu artigo, tua produção. O nosso texto criptografado. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria dizer que em poucas vezes eu me senti tão em casa como nesta reunião. Parece que nós estamos... Eu sinto uma convergência muito grande e queria antecipadamente saudar todos e todas vocês, mas também saudar todos os trabalhos, né? Porque são trabalhos importantes. O nosso texto é uma produção que tenta abrir espaço para uma concepção de desenvolvimento que é obediente ao que o Jacques Derrida chama de imperativo da hospitalidade, né? A hospitalidade não é
A hospitalidade não é um gesto de nobreza da espécie humana, é uma condição que faz o ser humano aparecer a partir das suas relações. Então, o próprio texto ele tenta se alimentar, não de, sobretudo, colocando em paralelo as teorias da academia, mas também os esforços de pensamento feitos pelos nossos intelectuais ancestrais. Por exemplo, todo o texto é regulado pela metáfora de Gargantua, né, que é uma obra de François Rabelais, lá no Renascimento, que entende uma personagem que devora tudo o que lhe está diante, né, e que não cessa de devorar. Essa é exatamente a imagem do desenvolvimento proposta por alguns pajés indígenas e, mais recentemente, pelo nosso Ailton Krenak aqui. Então, eu faço uma descrição da história do desenvolvimento a partir dessas literaturas, né, e também circunstanciado por alguma referência, sobretudo da crítica econômica à ideia de desenvolvimento, para propor uma grande escuta hospitaleira. E a conversa com a Covid-19 é dada por uma fala de Krenak, que é exatamente a fala que nós entendemos que deva ser o pensamento sobre o desenvolvimento. Nós precisamos parar o desenvolvimento para refletir sobre o desenvolvimento que realmente interessa a todos os povos. Inclusive, a maioria dos povos não se interessa pelo desenvolvimento, mas por outras categorias de mundo e de temporalidade, né? E o grande bastão na nossa canela, né, para dizer assim, é que todos que falam sobre desenvolvimento, sustentabilidade, riem dessa proposição, e agora a pandemia nos faz... a pandemia riu de nós, né? Nós somos obrigados a parar. Ou nós paramos, porque vai vir coisa muito pior por aí. Então, é uma reflexão que tenta abrir espaço para esse tipo de reflexão, a partir de algumas referências aí, pensando não sobre as comunidades indígenas, mas pensando com eles, né? A partir do esforço intelectual deles de tentar descrever, de tentar entender a nossa situação e a nossa atualidade, a nossa temporalidade, né? Hospitalidade, nesse sentido, significa receber dentro da construção da vocalidade, a vocalidade desse que foi praticamente excluído e que às vezes a gente reproduz a exclusão quando a gente fala em nome deles, como se fossem vítimas de nossas políticas, e não são apenas vítimas, estão lutando como nós para sobreviver, né? Mais uma vez, muito obrigado por esse encontro, é muito, muito bacana mesmo estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, Josemar. Agora, então, é o texto da Carolina, do Luiz Henrique e da Jacinta. Eu não falei antes, mas eu gostaria já de pedir desculpas em nome da Carolina, porque hoje é a colação de grau aqui no curso de Psicologia da URGS, e a Carolina é coordenadora da Congrade, então ela tem obrigatoriamente que estar presente nessa colação de grau na formatura do curso de Psicologia, e foi exatamente nesse horário e nesse dia, então ela não pôde estar presente aqui no grupo. Mas o Luiz Henrique, que também é meu doutorando, mas que está trabalhando com a Carol nesse projeto, e junto com a Jacinta, que é uma aluna da Carol, bolsista também, vão falar um pouco, então, sobre a produção deles. Com vocês, Luiz. Obrigada, Olá para todos. A Jaci vai começar. Oi, prof. Anitta. A Jaci vai começar apresentando e depois eu vou dar uma complementada também, tá bom? Bom, então, obrigada, Neuza, pela introdução. A nossa escrita, intitulada Sob os Escombros, Financiarização do Espaço e da Vida Urbana em Porto Alegre, é parte do projeto Cidade de Resistências, como a Neuza falou, e é um projeto de pesquisa, ele vinculado, chamado Práticas de Militância e a Construção de Modos Comuns de Habitar a Cidade, orientado pela professora Carolina dos Reis, e que tem por objetivo analisar as políticas de gestão urbana, né, e promover práticas de resistência que desafiem os modos individualistas de habitar a cidade. E, bom, visando a ampliação das nossas discussões
e a aproximação dos coletivos de militância. Um dos efeitos da pesquisa foi a criação do projeto de extensão Ocupas, Cidade, Resistência e Subjetividade, que busca desenvolver ações de apoio aos movimentos sociais relacionados à democratização do acesso à cidade. E para isso nós acompanhamos reuniões, espaços de articulação, ocupações urbanas, né, movimentos que têm a sua atuação na cidade de Porto Alegre. Para assim a gente conseguir identificar as demandas, né, e construir parcerias com os movimentos sociais. E uma dessas parcerias estabelecidas foi com a Ocupação Baronesa, hoje chamada de Centro de Referência Afro-Indígena do Rio Grande do Sul. A Ocupação Baronesa, esse coletivo, ocupou um conjunto de sobrados na região central da cidade, que era de propriedade da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e estava abandonado há mais de uma década. Assim. E a partir de uma cena de grande violência contra esse movimento de ocupação, que a gente inicia o nosso estudo e a nossa escrita, né, desse artigo. Então a gente toma essa cena como analisador, a qual eu vou ler para vocês agora rapidamente. Na esquina onde se esbarram a Rua Baronesa do Gravataí e a Rua 17 de Junho, o casarão que estava há 12 anos abandonado foi, enfim, ocupado. Com uma estrutura de 2 andares e um pátio em seu centro, o imóvel era grande, antigo, e suas paredes externas descascadas denunciavam seu desuso. Espaço que um grupo formado por 10 famílias fez de moradia. No dia 28 de maio, ingressaram no prédio, limparam o imóvel e prepararam o terreno para que pudesse ser habitado. Sob aquele teto, assim, abrigou-se a Ocupação Baronesa. Lá moraram as famílias por mais de 2 meses, apesar das constantes ameaças de desocupação. Quando foram então removidas do imóvel, obrigadas a juntar seus pertences e deixadas novamente sem um teto, montaram um acampamento na calçada, em frente à construção, apoiado nos seus muros. Esgotadas as tentativas da Prefeitura Municipal de retirá-los de lá, no dia 18 de julho de 2019, no início da manhã, a máquina chegou com a missão de demolir o casarão. As famílias, com seu acampamento desmontado, colchões e lonas sendo removidos das calçadas, tiveram de dar espaço para a retroescavadeira, e, desolados, assisti-la destruir as casas em que moraram. À seção do pátio pela Rua 17 de Junho, a máquina desmanchava, com suas dentadas, a estrutura do prédio. Para que ninguém interferisse, para além da retroescavadeira, via-se a maquinaria em torno da demolição, terreno cercado por fitas de isolamento, por agentes do poder público, por guardas uniformizados. O barulho estrondoso da retroescavadeira, por onde passava, deixava apenas destroços e uma camada de poeira suspensa no ar. E o tempo, também suspenso, parecia não passar. O dia frio esfriava-se ainda mais diante do pó cinza que se erguia, e a nuvem de cimento pulverizado tornava opaca e densa aquela manhã. Em câmera lenta, os tijolos eram desordenados, e pouco a pouco, o imóvel derrubado. Entre ruídos e ruínas, amontoaram-se os azulejos do banheiro, a madeira das janelas, a calha do teto. E o que antes era parede, agora cobre o chão. Os vidros quebrados, craquelados, espalharam-se pelo terreno. E em restos empilhados, acumulavam-se as pedras e a estrutura que antes sustentava o prédio. A mão de ferro da máquina, remexendo os escombros, esfarelava o casarão e, sobretudo, as chances de ser habitado. Então, depois que a gente trabalhou essa cena, a gente pensou nela como não um disparador para a gente analisar o que aconteceu com a ocupação baronesa, até porque a gente ficou pensando como que seria também talvez uma violência da academia ficar remoendo o que aconteceu com a ocupação baronesa, mas ela é uma cena que dispara a gente a analisar os avanços das políticas de financiarização do espaço urbano de Porto Alegre. E o que a gente vem entendendo como essa política de financiarização? A transformação das cidades em cidades slogans, cidades onde grandes empresas vão investir e vão se colocar, grandes empresas multinacionais. Só que transformar essa política de financiarização acaba transformando a cidade num capital financeiro. E transformando ela no capital financeiro, todas uma outra prática vão ser colocadas nela. E nela a gente pensou práticas de desocupação, gentrificação e práticas higienistas. Mas a ocupação baronesa, assim, essas práticas de ocupação são o quê? São uma resistência frente a essa financiarização da cidade. Elas são
práticas onde elas resistem e dão uso social a esse espaço da cidade. Até porque a ocupação baronesa, ela acontece num espaço de um território negro, onde se chama o Areal Baronesa, e que onde foi um antigo quilombo urbano, onde é um espaço onde foi berço do carnaval, berço do samba. Então, é um espaço que é de importância para a população negra de Porto Alegre. Então, a gente pensa essas práticas de resistência como estratégia de fortalecimento, como prática de democratização de acesso à cidade. E, além disso, pensar a cidade, esses espaços, além de uma garantia de moradia, mas pensar uma gestão, pensar o que a gente pode ter de possibilidade de gestão de cidade. Além disso, o espaço que a baronesa ocupa ali não é só um espaço financeiro, como as práticas de financiarização olham, mas é um espaço onde é rico de cultura, é rico de história e é rico de política. Então, a gente trabalhou essas questões no nosso artigo. Obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada, Jace. Agora, Márcio, falar um pouco sobre tua produção aí, Márcio. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. O texto que nós enviamos como contribuição para somar nesse esforço desse projeto Sul-Sul, ele é sobre a vulnerabilidade e é um estudo teórico. E quando a gente fala de estudo teórico, é interessante ver um pouco o cenário, não? O cenário é que eu sou um infiltrado, porque eu não sou nem das ciências sociais, nem da psicologia, nem da área da filosofia, mas tenho toda a minha formação em filosofia, não? Na Universidade Nacional Autônoma do México, uma maestria e doutorado. Só que nessa experiência da filosofia, eu tive a sorte de me encontrar com o Henrique Dussel, que foi meu orientador, e ele me forçou uma abertura entre filosofia e sociedade, entre filosofia e as questões da polis, tá? Então, hoje eu trabalho no mestrado e doutorado em psicologia, junto com a Anitta, e também colega de instituição do professor Josemar, e aí a gente faz trabalhos que tentam, é um esforço permanente, porque nunca está completo, nunca está terminado e nunca está o suficientemente bom, não. Então é sempre um esforço, é sempre uma tarefa, né? De construir essa interface entre o pensamento filosófico, que tem uma tradição tão abstrata e tão distante daquilo que poderíamos chamar de realidade, com essas questões que nos vêm da sociedade, das políticas sociais, das políticas de saúde e das grandes questões, das pequenas e das grandes polis por onde a gente transita, não? Isso aí foi acontecendo em um diálogo, sobretudo um diálogo com a Anitta e Neuza, que são duas interlocutoras muito valiosas em todo esse processo. Neuza me encorajou muito quando eu cheguei aí e comecei a trabalhar, não sou muito grato por isso até hoje. Então, nesse ambiente é que a gente tenta pensar, não? Tenta pegar os recursos da filosofia e se perguntar, bom, esses recursos poderiam servir para algo, para compor, para ajudar, para se colocar a serviço dessa reflexão sobre as questões sociais e sobre as questões da polis. Então é nesse contexto e nesse cenário que foi produzido esse texto. Nós aqui discutimos o conceito de vulnerabilidade, que é um conceito que na literatura que nós examinamos, ele aparece sempre como uma conotação muito negativa. Então nós fomos buscar outras fontes que trouxessem o conceito de vulnerabilidade com uma conotação um pouco mais positiva. E aí encontramos na fenomenologia francesa de Michel Henry, que é um fenomenólogo que tenta pensar o corpo, mas não como objeto, mas como corpo vivo, mas não como corpo vivo abstrato, mas como corpo vivo próprio.
uma noção de vulnerabilidade que traz um elemento muito interessante, vulnerabilidade com acesso. Tá? Na relação intercorpos, se os corpos são invulneráveis, então não há relação. Se não há relação entre corpos, também ficará difícil falar de relações intersubjetivas. Se não é possível falar de relações intersubjetivas, pois no meu caso será muito difícil falar de ética, por exemplo, e de algumas outras coisas. Então, esse texto é um esforço teórico, né? Para mim é sempre um esforço, eu nunca estou contente, eu acho que está sempre faltando. Eu acho que o texto sempre ficou menos do que deveria ficar. Essa falta ser, não, de tudo aquilo que a gente produz. Mas o intento é esse, o intento é ver com outros olhos o conceito de vulnerabilidade e tentar, a partir daí, que eu acho que agora é o que segue, em termos dos estudos futuros, essa nova maneira de ver a vulnerabilidade, como é que ela pode nos ajudar a pensar essas questões sociais e essas questões da polis. Não? Então é isso. Muito obrigado. Um prazer muito grande estar com vocês. Uma satisfação muito grande estar com todos vocês. Obrigada, Márcia. O prazer é nosso contar contigo também. Agora, o texto do Maurício y do Patrício. Hola a todas. Olá. Muchas gracias por la invitación. También señalar que es muy satisfactorio para nosotros, digo, por Patricio, ¿no? Como estar acá hoy día y compartir con todos ustedes. Aprovecho de agradecer a Jorge también, que fue quien nos extendió la invitación a poder publicar en la revista o enviar nuestro artículo. ¿Qué les puedo contar? Voy a ser bien breve, a modo de... o no me voy a extender para así suscitar, ¿no es cierto?, el deseo de que después vayan y lean completo el artículo. ¿No? Voy a intentar no hacer una cosa que clausure las inquietudes que pueda suscitar la reflexión. El trabajo que elaboramos con Patricio surge a partir de una inquietud, o incluso podría decir como una molestia, respecto de una serie de discursos que surgieron al alero del discurso experto de las ciencias sociales, posterior al 18 de octubre del 2019, ¿no? Cuando se inicia el denominado estallido social aquí en Chile, ¿sí? Y que tenía que ver con una serie de discursos en donde se ponía como elemento central una cierta consideración acerca de los y las jóvenes, entendiendo que las y los jóvenes, ¿no es cierto?, habían sido los cuerpos protagonistas de la revuelta del estallido social, ¿sí? Y nuestra inquietud, e incluso nuestra molestia o nuestro malestar con estas aproximaciones, tenía que ver con lo que nosotros con Patricio comenzamos a reflexionar y a pensar como una posición policíaca de las ciencias sociales respecto de la juventud, la cual, a nuestro juicio, no es nueva, sino que se extiende, o que en la historia reciente de nuestro país es posible de rastrear desde los años 70, ¿no? Desde el golpe de Estado incluso, cuando las ciencias sociales ya venían diciendo ciertas cosas, por ejemplo, respecto a la juventud popular, ¿no? O cómo las ciencias sociales y el discurso experto elaboraron una serie de discursos posterior, ¿no es cierto?, al denominado término, la finalización de la dictadura en los años 90, y que se tradujeron en una serie de políticas públicas que han tendido a la criminalización y a la represión de la juventud, ¿sí? En este sentido, esto que nosotros denominamos como el giro policial de las ciencias sociales, tenía que ver con una novedad, o no sé si llamarlo una novedad, pero sí con un elemento que es característico del estallido social, y es que las potencias, las fuerzas que se manifestaron en el 18 de octubre no podían ser reducidas a identidades o a sujetos, ¿sí? Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, no tan solo las fuerzas represivas que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos desde el 18 de octubre, sino también las ciencias sociales parecían quedar en un estado de perplejidad
decimos nosotros, de una perplejidad epistémica y metodológica. ¿Quiénes son estos que están en las calles protestando? ¿Sí? Y es ese ejercicio de identificación, ¿sí? El que nos parece que da cuenta o que manifiesta una actitud en cierto modo policíaca de las ciencias sociales, ¿no? Porque precisamente son los policías quienes se dedican a identificar y capturar a determinados sujetos, tildados de peligrosos, riesgosos, etc. ¿Sí? Entonces, identificamos, ¿no es cierto?, a partir de una serie de figuras dentro del campo universitario, del campo de la investigación, que precisamente dentro de los medios de prensa, mediante publicaciones, comenzaron a intentar identificar quiénes eran estos y estas cuerpos que se manifestaban, ¿no? Con un intento de identificación, pero también nos parece de intentar neutralizar esa fuerza, esas potencias, esa hospitalidad radical, ¿no es cierto?, esa capacidad de lo juvenil para generar alianzas que se había manifestado el 18 de octubre. A fin de un poco, no voy a decir cuál es la conclusión finalmente que sacamos, pero un poco también como un trabajo un trabajo reflexivo de nosotros como investigadores, ¿no? Como parte también de ese escenario académico, investigativo, ¿no? Como también eso que nos molestaba, que nos inquietaba, también nos interrogaba nuestras propias prácticas, ¿sí? Quizás eso podría decir. No sé, Pato, si querías, si te gustaría complementar algo. Sí, creo que, bueno, en primer lugar, agradecer a todas y todos por la jornada. Sí, o sea, simplemente como profundizar en parte importante de lo que nosotros traducimos como una especie de inquietud, de malestar, ¿no? O de molestia con respecto a las ciencias sociales, que no es simplemente una queja, ¿no? Sino que también es una especie de desafío. Entonces, parte importante del estudio de estas máquinas, ¿cierto?, de producción policíacas de lo juvenil, que de algún modo van operando desde la dictadura hasta la actualidad, transformándose y reconfigurándose de acuerdo a las normativas de, en primer lugar, de exclusión, de eliminación del sujeto peligroso, en segundo lugar, de inclusión de un juvenil, de un joven que carece de ciertas capacidades, ¿no? Y que principalmente se asocia a una estructura económica y social, pasa luego a nuevamente reorganizar, digamos, la epísteme del problema científico con respecto a lo juvenil, en la capacidad que podemos llegar a tener de volver a segmentar y cortar las capacidades y procesos creativos en los que las y los jóvenes se implican. Por lo tanto, tratar de mantener de manera rigurosa la figura de lo juvenil es parecer, nosotros le llamamos, ¿no?, una pasión epistemológica por tratar de segmentar, jerarquizar y ordenar procesos que pareciera ser no tienen ningún tipo de orden, sino que más bien se juegan en la pasión por crear otros mundos generacionales, ¿no? Entonces, si en algún momento, y hay dos metáforas que nosotros ocupamos, la metáfora de la dictadura tenía como objetivo extirpar el cáncer marxista, por lo tanto, eliminar a ciertos cuerpos de una trama social, hoy en día la impotencia epistemológica que vuelve a señalar un policía en pleno estallido social, exigiéndole a las ciencias sociales que puedan cumplir la tarea de discernir quiénes son los buenos de quiénes son los malos, nos da pistas de que esa pasión epistemológica por tratar de delimitar un sujeto, un objeto de estudio y desplegar sobre él, ¿cierto?, una pasión de autorreconocimiento y autovalidación antes que un desafío de implicación política, es de algún modo lo que sostiene la tarea de este artículo, ¿no? O sea, no queremos denunciar, sino lo que queremos hacer es desafiarnos, hacer un llamado, digamos, a una imaginación epistémica, política y metodológica que nos permita, antes que seguir segmentando y jerarquizando procesos colectivos, implicarnos con ellos y tratar de pensar otros modos de desarrollar conocimiento, ¿no? Eso en términos generales. Obrigada, Patrício, obrigada, Maurício. Obrigados a todos e a todas vocês. Acho que a gente conseguiu assim dar uma boa
noção, uma boa ideia do que compõe esse número especial, né, da Coubras, né, do nosso projeto. Jorge, agora devolvo para ti aí. Neuza, tem o pessoal da entrevista. Sim. É. Desculpa, eu fiquei aqui. Então, agora vamos para a entrevista. Simone, Salo, daí não sei se vocês iniciam falando, depois, ou a Liliana. Deixa eu só falar um pouquinho, situar. Ótimo. A Simone já é uma parceira nossa há muitos anos, né, do grupo, tanto do meu grupo quanto da Neuza. A gente aprendeu a estudar isso juntas, e a Simone teve um período na Colômbia que ela conheceu a Liliana e acabou aproximando a Liliana do nosso GT da ANPEP, e a partir disso, então, pela aproximação que ela fez via Saulo, então a gente fez o convite, porque a gente entendeu que eles também estão fazendo discussões muito próximas daquelas que a gente tem realizado dentro do projeto, de modo a articulá-los a esse projeto também. Então, queridos, agora é com vocês. Obrigada, Anitta, Neuza, Jorge, Glória, né, que estão coordenando o evento. A gente ficou muito honrado com esse convite, né, pela parceria já de muito tempo com Neuza e Anitta, e também rever colegas da UCDB aqui, que a gente já teve vários encontros, e conhecer outros pesquisadores e pesquisadoras que estão trabalhando. Então, obrigada, Anitta, por essa apresentação. A gente, eu tinha exatamente ia começar contextualizando, né? Então, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, para deixar mais espaço, né, para a Liliana, e também quero que Saulo fale. Eu estou aqui na Universidade Federal de Alagoas, que é o Nordeste do Brasil, e tenho trabalhado com o estudo de biopolíticas e necropolíticas no espaço urbano, então, com as questões de racialização, de corpo, de gênero, né, e de como fazer pesquisa nesses espaços. E aí tive a oportunidade, na verdade, quem me apresentou para a Liliana foi o Saulo, que é meu colega que já vai falar, que também tem um trabalho super interessante com os territórios rurais, né, e com comunidades indígenas e quilombolas. E aí Saulo convida a Liliana para cá, para o Brasil, e ao escutar a Liliana fazendo a apresentação do seu trabalho sobre as comunidades em territórios de conflito na Colômbia, e escutar como ela trazia tanto as questões éticas, metodológicas, epistemológicas, me interessou, porque uma das minhas principais questões de pesquisa aqui é exatamente como que a gente pode produzir outros referenciais de pesquisa contracoloniais nesse espaço aqui, para mim, urbanos, né? Mas ela estava trabalhando exatamente com esses referenciais nessas outras comunidades e nesses outros territórios. Então, essa intersecção território, corpo, pesquisa em psicologia social e decolonialidade ou contracolonialidade no meu caso. Então, Saulo nos apresentou e eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho da Liliana na Colômbia por 3 meses, fui com ela para as comunidades, acompanhei as devolutivas, o trabalho que ela tem lá, e isso nos chamou muito a atenção. Foi daí que veio o convite, então, para o GT, e que resultou, então, no contra-convite aí para a entrevista, e que a gente tenta trazer isso, porque eu acho que o trabalho da Liliana ele é um trabalho extremamente potente e belo, no sentido ético mesmo das relações. Assim, eu fiquei muito encantada com a forma como ela estabelece essa relação lá com as pessoas com quem ela faz a pesquisa. E escutei isso dessas pessoas também, né, nos territórios palenqueiros, né, Liliana, aí nos territórios de conflito, desplaçados do conflito armado, né, das emoções. Então, a gente tenta compartilhar um pouco isso, Saulo por um outro caminho teórico que ele já vai falar, que ele já tinha anterior, e eu por esse caminho de acompanhar o trabalho dela. Então, foi isso que a gente pensou fazer essa troca. E aí, eu quero agradecer assim, essa oportunidade de estar compondo com vocês esse dossiê, de fazer esse encontro, e na expectativa de futuras interlocuções assim, também, e parcerias. Tá? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para dividir com os colegas aí, Saulo e Liliana. Valeu. Boa noite, né, já a todas e todos da sala. Tenho só agradecer também, né, inicialmente a Simone, né, porque foi quem fez aí o vínculo dessa escrita, né, e é muito bacana, assim, produzir essas parcerias, né, essas compartilhares, né, entre eu, Simone, Liliana, agora aqui com vocês, né, poder também falar um pouco
do que a gente vem fazendo, né? Eu sou professor também da UFAL, né? Mas do interior, de Palmeira dos Índios, do Agreste Alagoano, então meus espaços de estudo e pesquisa no semiárido alagoano, e o território onde eu estudo e trabalho, e também, de certa forma, vivo lá, né? Onde eu habito, eles têm muitas comunidades tradicionais indígenas, quilombolas e também campesinas, né? E eu vim estudando trabalhos com comunidades e práticas de cuidado nesses territórios, e aí várias questões de cosmovisão, e também algumas problemáticas que se levanta a psicologia, que é um pouco que a gente conversa com a Liliana na entrevista, né? A gente questiona e coloca ela como esse encontro com as comunidades, como faz a produzir qual psicologia, o que questiona, né? Tanto nos aspectos epistêmicos, a Simone aí nos seus percursos metodológicos também faz esse questionamento a Liliana. E eu encontrei a Liliana em 2018, no congresso de Uberlândia, da Abrapso, no encontro da Abrapso, né? Nesse encontro, eu encontrei com a Liliana, e é importante falar isso, eu quis me interessar muito a conversar com ela, dialogar com ela, devido às fotos que ela colocou dos palenques colombianos. As imagens que ela trouxe dos palenques colombianos se retratavam as mesmas imagens do Agreste de Alagoas, muito, muito similar, assim, sabe? Assim, todas as características, as casas, eu achei isso muito, assim, isso me chamou a atenção, né? Falei, nossa, como territórios tão distantes, tem a ideia de uma paisagem, né? Um cenário, mas é claro que o cenário não é uma questão aleatória, e isso me fez entrar em contato com a Liliana. Nesse contato, junto também, ela estava com a professora Dolores Galindo, a gente produziu um projeto que, em certa forma, é o fruto da relação da entrevista aí, né? E também até da vinda da Liliana para cá, que é um projeto de mapeamento de práticas de cuidado em territórios palenqueiros e quilombolas, né? Então, palenques na Colômbia e quilombos no Agreste Alagoano. E vai sair em breve um livro dessa pesquisa que a gente desenvolveu. E tem muita coisa interessante nas questões das práticas de cuidado, né? Que a gente vai estar adentrando, e principalmente numa perspectiva decolonial, anticolonial, né? Nos olhares de como cuidar e como produzir um cuidado que está para além de uma vida humana, né? Mas para uma vida que se entende como uma vida terrestre, com outros animais, território, corpo, né? Outros corpos também. Acho que é por aí que vai meio que o caminho. E a entrevista é um pouco sobre isso também, né? Questionando um pouco a Liliana nesse percurso. E, para finalizar, agradeço muito mesmo poder ter entrevistado a Liliana, sabe? Porque eu entendo ela como uma colega, uma minha amiga também, como também a Simone. E é bacana de poder entrevistar uma amiga, sabe? Assim, tipo, poder fazer as perguntas, né? Talvez a gente já tinha feito em outros lugares, mas registrar isso e até poder elaborar melhor, né, o que pensamos em conjunto, assim. Então, para mim foi muito legal, eu agradeço ao convite. E passo a palavra para a Lili. E obrigado às pessoas, né, que organizam esse espaço, né, esse espaço que eu gostei muito de ouvir vocês também, muito coletivo e com várias coisas, né, temas e debates muito, muito, que me interessam, que se aproximam do que eu venho pensando também. Vai lá, Lili, tchau, tchau para vocês, obrigado, vou continuar por aqui. Obrigada, Simone, obrigada, Saulo, boa noite, buenas tardes. Pues para mí es un placer y un honor poder estar en este espacio con estos intelectuales chilenos, brasileros, obviamente también deseando articular diferentes discusiones a esta interesante red académica Sur-Sur a partir de diferentes aspectos en común que nos articulan. También agradecer de manera muy especial a Simone, la gestora, digamos, de estas diferentes redes, tanto del YT de AMPEPI, de mi participación allí, como también de esta nueva red pues, que se abre para nosotros y nosotras. Muchísimas gracias pues, a todos los organizadores, a Anita, Jorge, a Gloria, a Neusa y a las demás colegas y colegas que están pues, aquí presentes esta tarde y esta noche. Pues comentar un poco mi procedencia. Yo soy Liliana Parra Valencia, soy docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la sede de Bogotá. Desde el año 2014 trabajo en un proyecto de investigación que combina investigación y acompañamiento psicosocial en el territorio de Montes de María, en departamentos de Sucre y Bolívar, una de las regiones y los territorios más golpeados por el conflicto armado interno colombiano. Y allí las comunidades nos dieron la oportunidad y la honra de poder acercarnos a sus vivencias, a sus experiencias emocionales, sociales, comunitarias, con una idea también de acercarnos a su propio territorio. Estamos hablando de comunidades rurales, de comunidades campesinas,
con las cuales hemos venido identificando diferentes prácticas afroindígenas, y esto nos ha permitido también discutir diferentes raíces de origen, pero también discutir desde diferentes posibilidades epistemológicas, metodológicas, que para nosotros desde la psicología ha sido todo un reto. Yo soy pues heredera de una psicología moderna y colonial que por más de 20 años me formó o me deformó, no sé, en diferentes procesos de formación académica, también desde la posibilidad de ser docente, investigadora. He venido, digamos, como en esa ruta, pero el encuentro con las comunidades campesinas, afroindígenas, con esta academia, con estas perspectivas descoloniales, me han permitido hacer todo un viraje y poner también en jaque esta trayectoria de más de 20 años de esta psicología moderna y colonial, que ha dejado de lado todas las discusiones étnicas, raciales, de género, que ha dejado también de lado razonamientos en relación a nuestra propia genealogía desde la psicología y las ciencias sociales humanas, una genealogía jerárquica donde se ha privilegiado una episteme moderna y se ha dejado de lado la doxa, ¿no? Lo que en filosofía, por aquí alguno de los colegas hablaba que está trabajando desde el ámbito de la filosofía, esta filosofía que ha indicado como la doxa de una manera discriminatoria se refiere pues a estos saberes más populares que no pasan necesariamente por esa academia institucionalizada, como dice Ramón Grossfogel, por esta universidad occidentalizada, ¿no? De la cual somos nosotros herederos tanto en Améfrica, en Latinoamérica y en el Caribe. De manera que el contacto con las comunidades, el contacto con estas otras perspectivas pusieron en jaque toda esa trayectoria muy sólida y muy formada, como lo venía diciendo, de más de 20 años. Y digamos que gracias a ellas ha sido entonces posible llevar a cabo de manera muy radical las propuestas de investigaciones realmente desde la co-construcción participativa, pensando realmente no solamente los aspectos teóricos y prácticos, sino también y sobre todo metodológicos y epistemológicos, que creo que Simone y Saulo en la entrevista y en las preguntas que formulan logran rastrear este énfasis que he querido darle, digamos, a la investigación de estos años. Allí pues podemos advertir diferentes posturas que cuestionan esa construcción de conocimiento de la que he venido hablando, pero mucho más con este carácter pues en contextos adversos, como en este caso el conflicto armado y todas las problemáticas que han venido después con la tenencia de la tierra, con todo el proceso de reparación, etcétera, etcétera. También pues explicar que entendiendo la perspectiva del pensamiento descolonial de una manera plural, es bien interesante porque nos ha permitido colocar diferentes posturas críticas con el fin precisamente de develar todo aquello que ha estado encubierto en esa lógica y en esa imposición moderna, ver esas resistencias a esta imposición moderna y colonial desde diferentes formas de ver el mundo, ¿no? Como decía María Lugones. Y también en este escenario pues de develar a partir de esas prácticas de descolonización, como nos dice Silvia Rivera Cusicanqui, pues desde el pensamiento andino, aymara. Y también en particular fijándonos en las prácticas cotidianas, ¿no? Entendidas como esas artes de hacer, como nos decía Michel de Certeau, y también como lo mencionaba Saulo, ¿no? En esas prácticas de cuidado. Nos hemos centrado entonces en esas prácticas cotidianas, en esas prácticas de cuidado, y eso nos llevó entonces a pensar una metodología que ya no estuviera necesariamente atravesada, digamos, por lo discursivo necesariamente, sino que nos centráramos mucho más en las prácticas, que también ha sido dejado de lado por parte pues de esta academia que ha estado mucho más centrada en lo discursivo. Y a partir de allí entonces es que estamos en la lógica de cartografiar, mapear saberes y prácticas de cura desde las propias comunidades afroindígenas y desde sus propias prácticas. Entonces, digamos que la entrevista recoge parte de estas reflexiones, recoge también los pisos epistemológicos, teóricos y conceptuales
que tienen pues un rango bastante amplio de las teorías críticas, incluyendo pues la perspectiva descolonial, pero también pasando por las teorías feministas, tanto afrofeministas como las feministas comunitarias, las feministas indígenas, que digamos recientemente en el espíritu de Abya Yala de Latinoamérica hemos venido conociendo, hemos venido descubriendo, que creo que eso es algo bien importante en estas redes, en estas lógicas sur-sur que ustedes están pretendiendo movilizar. Y quiero pues finalizar explicando que parte del trabajo que Simone conoció fue un trabajo que se ha querido centrar, hemos querido centrarnos en todo lo que tiene que ver con la apropiación del conocimiento por parte de las comunidades, ya no solo de la academia, sino que las comunidades también se vean beneficiadas de nuestra presencia allí en los territorios. Y en este sentido, pues hemos fortalecido y hemos querido dedicar un amplio recurso para pensar las devoluciones. Comentar que hace justo un año, cuando Simone estuvo por aquí en Colombia y nos acompañó a los territorios, nosotros llegamos de nuevo al territorio de Montes de María para devolver y agradecer a las comunidades la generosa participación y por habernos abierto las puertas para el acompañamiento. Y para nuestra grata sorpresa, las comunidades también le hicieron a la investigación su propia devolución, puesto que ellas en ese momento expresaron de una manera muy sincera y muy emotiva lo que para ellas había significado también participar de este proceso. Y esas manifestaciones daban cuenta de que las mujeres campesinas, los líderes, los médicos tradicionales con los que trabajamos, fueron actores y sujetos protagónicos de este proceso, lo cual pues para mí significó de manera muy grata un reconocimiento y quizás el logro más importante de la investigación, pero me atrevería también a decir en mi carrera profesional. Y la entrevista pues recoge algunos de estos elementos. Yo quisiera pues dejar aquí también para invitarlos a que lean la entrevista, a que lean pues la totalidad de artículos de la revista, de este número que prepararon pues las colegas, y también pues aplaudir los diferentes trabajos que se presentaron, todos muy interesantes. Yo estaré pues muy pendiente a cuando se publique la revista también para leerlos y conocerlos pues de primera mano. Entonces, agradecer el espacio, la participación, energías pues para que podamos continuar en la articulación y que se pueda gestar esta red, o continuar más bien en la gestación de esta red que ustedes ya iniciaron, y ojalá pues nosotros también nos podamos sumar. Muito obrigada. Obrigada, Liliana. Jorge o Anita, ¿vocês querem falar? Gracias, Neusa. Bueno, y mire, la verdad es que escuchaba las presentaciones y comentábamos, y tengo que decir, comentábamos internamente con Gloria, que los trabajos están muy, muy interesantes. Yo quiero rescatar algo que decía, creo, Marcio, sobre la noción de vulnerabilidad. Y creo que si hay algo que quizás compartimos quienes estamos conectados en este momento, tiene que ver con eso, con que somos vulnerables de alguna manera. Pero vulnerables en el sentido que plantea Marcio, como la posibilidad de afectarnos y de alguna manera ser sensibles a las temáticas y a las expresiones que tienen los trabajos que se han presentado. Vulnerables también en el sentido de tener la posibilidad de conectarnos. Gloria también decía algo que me llama la atención, que es que tiene que ver con el placer y la posibilidad, o el placer que se produce en el estar juntos. Personalmente me pasa que nunca había tenido la posibilidad de ver las caras de las personas que publican un número especial. Personalmente también me pasa que no había tenido la posibilidad de escuchar directamente de quienes escriben las ideas más destacables, las ideas principales de los trabajos que organizan también un número especial. Y personalmente me pasa que no había tenido la posibilidad de ir desarrollando progresivamente conexiones con quienes no hemos tenido un contacto presencial, más allá de la pantalla, más allá de la búsqueda de estar conectados. De alguna manera pasa, y creo que el proyecto que organiza esta red
llega también un momento bastante particular, y curiosamente se produce en un momento bastante particular e inesperado, que tiene que ver con condiciones que se expresan de manera muy específica en el sur. Claro, Brasil y Chile tienen historias políticas distintas, han tenido trayectorias de alguna manera diferentes, pero a partir de estas diferencias se configuran también posibilidades especiales de conectarnos y compartir cómo se han expresado a nosotros estas trayectorias. Entonces somos vulnerables y creo que eso genera algo bastante especial en este espacio. Queda un momento todavía para poder estar conectados y con Gloria hablamos de la posibilidad de que quizás alguien si alguien quisiera plantear una pregunta a quienes han presentado, si alguien quisiera incluso desarrollar algún tipo de comentario acerca del interés que podría tener esta red que se está desarrollando, bueno, generar el espacio para quien quiera quizás comentar o preguntar algo. Y presentarse antes. Y presentarse, claro, también. Bom, eu posso falar um pouco, né? Eu já tinha me apresentado, o Jorge já tinha me apresentado, né? Mas, assim, é dizer exatamente isso, assim, depois desse ano de trabalho e de experimentações, e a proposta desse encontro na realidade veio de uma ideia do Jorge e da Glória, da gente poder fazer um evento em que se aproximassem os pesquisadores e abrir isso, né? Então, também estarmos aqui foi uma proposta do Chile, né, e que no começo, né, porque foi final de semestre, estava todo mundo assim, meu Deus, será que daremos conta? Mas eu acho que esse formato, assim, sobretudo possibilitou que a gente conheça um pouco dos textos uns dos outros, né, ao escutar todas as apresentações, né, só reforçou, assim, como as pessoas que estão aqui compartilhando têm linhas em comuns, né, de diferentes modos, e com isso fortalece a ideia desse projeto, né? Que é poder estar trabalhando junto com pessoas de distintas áreas, de distintos lugares, de distintas universidades, mas que a gente possa estabelecer esses pontos de encontro, né? E esse número especial, de alguma maneira, nos dá visibilidade para essas redes irem acontecendo conforme os nossos interesses, nossos estudos, nossas interlocuções forem permitindo, né? Então, eu concordo com o Jorge no sentido de que essas nossas vulnerabilidades, né, elas permitiram, inclusive, a gente estar junto nesse momento e poder construir esse espaço de um outro modo, porque, com certeza, se fosse presencial, muitos de nós não poderiam estar presentes, né? Então, esse modo remoto, apesar de todas as críticas que a gente faz a ele também permite certos encontros que de outros modos não, talvez não acontecessem, né? Então, eu fiquei super feliz também com isso que a gente está conseguindo construir, né, Jorge? E daí, o ano que vem, a tua ideia de poder fazer um evento maior, né? Eu acho que hoje já nos deu algumas pistas sobre essa possibilidade para as pessoas até poderem falar mais tempo, né? Poderem explicar um pouco mais seus estudos, enfim. Então, é para dizer que eu concordo assim, com essa ideia do Jorge, né? Que essas vulnerabilidades que nos tomam nesse momento também foram condições para a gente estar junto agora. Então, é isso. Sí, bueno, y comentar también que eventualmente se pueden generar las condiciones para vernos presencialmente. No sabemos mucho qué puede pasar, pero está considerado, por ejemplo, algunos viajes de Brasil hacia Chile, de Chile hacia Brasil.
y de alguna manera también generar una dinámica similar pero distinta en ese sentido. La presencialidad también tiene su propia potencialidad, en el sentido de la estabilidad que pueden adquirir ciertas relaciones. Bueno, sí. Solo decirle a las personas que no están directamente en la red que nos escriban para, si que nos da tiempo ahora, para poder encontrar los links y que las personas se contacten a posteriori para apoyarnos en las inquietudes de las investigaciones de cada uno de los doctorantes, de los estudiantes, porque si bien somos vulnerables, también hay más vulnerabilidades más drásticas en varios lugares, y creo que tenemos que ser responsables de eso y seguir adelante con nuestros trabajos para aportar un poco al buen vivir, al bienestar de estar mejores también con nuestros trabajos y ser menos policíacos, como decía Patricio y el Mauro. Me gustó mucho también. Y muchas gracias por la invitación y a seguir adelante nomás. Sí, bueno, el número sigue su curso. Probablemente se integren algunos otros trabajos. De todas maneras, ya escuchando los énfasis de cada autor, de cada autora, ya me parece que es un trabajo, un número que hace bastante especial, que está siendo especial. Y al mismo tiempo creo que se está abriendo posibilidades de estar en contacto también de una manera bastante particular en torno a las temáticas que convocan también el número y la red. Una cuestión práctica: si alguien necesita constancia de haber participado en este espacio, creamos un formulario para que registren su correo electrónico y hacerles llegar algún tipo de documento que registre esto de otra manera también. Está en el chat el enlace. No sé, quizá algunos comentarios finales para si alguien quisiera. Só para dizer que o número especial já está praticamente pronto, assim. Eu acho que início do ano a gente deve estar publicando em janeiro, final de janeiro ele já deve estar online para acesso para todos os artigos. E também agradecer a todos e a todas esse momento, que eu acho que foi muito rico, e espero que no próximo ano a gente possa fazer mais encontros, né? Como a Anita falou, assim, e a Glória, de poder ter mais tempo, né? De detalhar mais nossas pesquisas, nossos trabalhos e, quem sabe, pessoalmente. Sí, bueno, en realidad ha sido un gusto, de verdad, conocerlos, conocerlas de esta manera, de alguna manera. Y bueno, muchas gracias por participar de este espacio para compartir trabajo. ¿Sí? Eso. Ya. Abrazos hipsters. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, muito obrigada. Tchau, tchau. Gracias. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gracias, obrigado. Nos vemos pronto. Chao. Chao, Jorge, gracias. ¿Cómo estuvieron bien? ¿Los dejamos conectados o vamos? No, voy a cerrar. Voy a desconectar. Chao, chao. Então tá. Beijos. Tchau, até tchau. o ano que vem. Boas festas. Bom final de ano. Saúde, né? Tchau. E nos falamos ano que vem, então. Isso. Depois das Tchau. férias. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.